Olá, 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 boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo. Deixa eu mandar aqui o convite para as pessoas que vão participar dessa live comigo. Angélica. E também a querida Lúcia Cândido. Angélica já está chegando. A Boa Lúcia tarde, Rafa. Cândido chegando. Olá, já estamos aqui ao vivo. Aqui a Lúcia também já mandei o convite para ela estar aqui conosco nessa live tremenda. Olha aí, nessa live intercontinental. Estamos em continentes diferentes ali, ajustando. Aê, seja bem-vinda, querida Angélica, seja bem-vinda, querida Lúcia Cândido. Eu, Rafão Santos, estou aqui na incumbência de fazer essa live com essas duas pessoas maravilhosas, na qual eu tenho um grande respeito de que elas estão assim junto comigo dentro de uma jornada. Então seja muito bem-vinda, Angélica Matos, seja muito bem-vinda, Lúcia Cândido. E para quem está chegando, e é o momento agora de a gente passar aí os aviãozinhos para a turma toda, enquanto a gente vai se apresentando. E daqui a pouco eu já vou abrir para que vocês se apresentem, falem de vocês, né, de onde é que vocês são. Enquanto isso, deixa eu só mandar aqui uma série de aviãozinhos. Eu recomendo você também que está nos assistindo, de chamar também o pessoal para ouvir algo bem interessante que nós vamos falar e necessário para os dias de hoje, que são a questão é do limite. O quanto o limite é importante na relação familiar. Então, não podia falar sozinho de um tema tão interessante. Então, fizemos aí a combinação de fazer juntos, né? E eu tenho a oportunidade de ter essas duas pessoas comigo, que são pessoas que estão, assim como eu, nessa trajetória de ajudar famílias, pessoas, negócios, na questão do processo de entendimento de si, do autoconhecimento e do desenvolvimento da inteligência emocional. Então, já mandei os aviãozinhos para quem eu gostaria de mandar. Então, eu sou Rafão Santos, falo diretamente aqui de Fortaleza, Ceará, nessa terra linda e maravilhosa, Terra do Sol. E aqui, vivendo aqui já desde os meus 9 anos de idade, formei minha família, sou casado com a Adriana, vou fazer 30 anos de casado agora no dia 21 de janeiro de 2023. Tenho 2 filhos, homens, o Rafael de 29, o Rubens de 24. Moramos aqui numa casa onde 3 gerações compartilham de um mesmo teto, no mesmo lar. Ainda convivo, meus pais são vivos, nós convivemos ainda aqui na mesma cidade. Meus sobrinhos todos já desveredaram pelo mundo. Tenho um irmão mais velho que é o meu grande mentor e professor, assim, na parte profissional como na parte também de grandes valores. Ele é uma pessoa incrível, que eu amo de coração e que tenho assim, um apreço muito grande por ele. E sem falar também no grande legado, né, que meus pais trouxeram. Então, eu sou o mais novo, fui o mais novo até os 18 anos e chegou a Elizabeth, nossa irmã do coração. A minha irmã mais velha, Messi, infelizmente já se foi, né, com 33 anos teve uma questão com câncer e infelizmente se foi, mas deixou um legado de 3 lindos sobrinhos, um homem e 2 mulheres. E eu venho aqui apresentar para vocês esse tema chamado limite. Qual é a importância do limite nas relações? Então, eu sou hoje coach, trabalho como coach e como analista de perfil comportamental, e dentro disso trago a metodologia para a vida das pessoas. Hoje eu trabalho exclusivamente com isso. E para mim foi muito bom aprender a trazer isso, porque eu sempre tinha trabalhado com máquinas e equipamentos, mas eu nunca fui ajeitar uma máquina. Eu sempre fui me relacionar com aquelas pessoas que estavam ali com um problema. E isso para mim era maravilhoso, porque cada dia eu podia estar no lugar do planeta fazendo isso, e assim foi, né? E agora eu faço do mesmo jeito, tanto é que eu estou em Angola, eu estou lá em Itabuna, na Bahia, e vou deixar que ela se apresente. Eu já falei demais, gente, eu falo muito, tá?
Mas eu vou deixar que essas duas pessoas falem também, que a gente estava aqui num momento tão descontraído antes de entrar na live, que acho que eu não queria nem sair de lá, eu queria já emendar aqui com vocês e vir para cá já com a conversa em andamento. Mas eu vou deixar que elas se apresentem, né? Começando pela querida Angélica. Angélica, fale aí para o pessoal quem é você, de onde você é. Boa tarde. Oi? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Angélica Marques, Angélica. sou de Itabuna, Bahia. Isso. Sou de Itabuna, sou coach em performance familiar, analista de perfil comportamental. E é muito desafiador, né? Estar aqui, mas é uma oportunidade maravilhosa de estar passando um conteúdo muito bom. Tá? Então, assim, Itabuna, Bahia, é uma cidade muito linda, viu? Quem quiser vir aqui conhecer. Vou passar agora para a Lúcia, né, Rafa? Então está um pouquinho lenta a internet, mas está dando para ouvir, está dando para entender. Querida Lúcia. Tá ouvindo? Sim. Ok, muito boa noite a todos. Aqui em Luanda é boa noite, aí no Brasil é boa tarde. Eu sou a Lúcia Cândido, também sou coach, sou master coach, sou analista de perfil comportamental e sou terapeuta de crianças especiais. Recebi este convite do meu mentor, Rafa Santos, para então poder falar dos limites. É desafiador falar deste tema, limites nas famílias. Estamos aqui para dar a nossa opinião sobre a temática. Obrigada. Ok, muito bem. Então, esse tema limite, né, para mim, Rafão, era algo que eu não conhecia tão bem, porque eu sempre gostei de agradar, de agradar as pessoas. E nesse agradar as pessoas, às vezes eu não me colocava certo limite. Eu acabava me prejudicando. Então, nesse tema, e com esse aprofundamento, esse entendimento dessa responsabilidade das minhas ações, nesse aspecto de que eu sou responsável pelos meus resultados. E diante disso, nas questões familiares, às vezes esse limite serve para organizar a posição que cada um tem nessas relações. E foi importante para mim entender isso. E diante desse entendimento, eu comecei a trazer mais posicionamento para a minha vida. No aspecto de que, trazendo para a relação, por exemplo, pai e filhos. Em determinados momentos desse desenvolvimento que eu tive com meus filhos, eu muito jovem, imagina, com 19 anos de idade, já pai, e trabalhando e estudando, porém tive que tomar muitas decisões, e uma das decisões assim que eu tive que tomar para impor um certo limite foi quando o Rubens, o meu filho mais novo, ele mamou até mais ou menos 1 ano e meio de idade. O que acontece quando uma criança mama e em várias vezes do dia, chegava à noite, o que acontecia? Queria estar onde? Aonde a mãe estava. Porém, existiu um certo momento que isso estava me incomodando. Porque eu chegava em casa cansado e eu queria estar com a minha esposa. E o meu filho estava na minha cama. E eu tive que dizer o quê? Falei, olhe, a partir de hoje à noite, desse momento, você não, depois de tal hora, você vai para o seu quarto. E ele tinha 1 ano e meio. E ele foi. Parecia que ia ser um problemão, mas na verdade não foi. Houve uma conversa muito rápida, explicando que papai e a mamãe têm o quarto e você tem o seu quarto. Se acontecer qualquer coisa, você chama. E foi tão tranquilo, gente, que ele acabou indo por vontade própria. E nesse tempo eu nem contato tinha
com uma metodologia, mas eu tinha um entendimento que ali era o momento, e esse é o nosso papel de adulto. É colocar um limite aonde o que é que realmente ele precisa e o que é realmente uma vontade dele. É fazer essa distinção. E a criança faz o que realmente tem vontade, o que é mais fácil para ela. O ser humano é assim, né? Vai pelo caminho que é mais fácil. E o papel de entender esse limite foi crucial para quando eu enxerguei e falei, tem algo errado aqui, né? E consegui fazer isso. E aí, em vários outros momentos desse desenvolvimento, né, emergindo na inteligência emocional, no desenvolvimento das competências, eu vi essa importância porque sem você conectar com quem você está impondo esse limite, fica muito difícil de você passar o recado certo. Né? E aí existem várias maneiras de fazer isso. Né? Eu já vi, né, já presenciei mães até próximas de mim impondo limites como se jogasse praga no filho. Um filho adolescente que ia começar a dirigir e falar assim, meu filho, não ande rápido, senão você vai bater. Não, não é isso, não é rogar uma praga. É impor limite, é explicar o porquê deve ser feito algo que coloque em risco a vida da pessoa, ou a vida do jovem ou da criança que seja, e aquele comando tem que ser, né, colocado de uma forma que seja entendida e que seja assimilada para que esse limite surta o efeito que a gente espera. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvindo isso em alguns momentos da vida do meu filho, Rafael, que tinha um problema do coração, que eu precisei ir muito rápido para o hospital, se eu tivesse com isso na minha cabeça, o que ia acontecer? Eu ia bater. Mas era uma emergência. Então, obedecer os limites que estão ali colocados pela segurança das pessoas, e eu nunca recebi, né, nenhuma advertência por causa de limite de velocidade. E minha mãe nunca precisou rogar uma praga dessa em mim. Mas sim ser explicado que obedecer aquele limite vai favorecer que aquela direção seja apropriada para o momento e o local onde eu estou. Isso. Não é isso? Então, e assim, né, isso eu estou falando de uma experiência familiar, né? Mas existem várias outras questões, por exemplo, limite. Quando alguém não está na sua posição de fato naquela família, por exemplo, as avós, né? Na época das avós, o Rafael já tendo um probleminha de saúde, então ela queria dar aquele tratamento tão especial que aí ela que saía dos limites, não o Rafael. E aí precisava dessa conversa. Por quê? Porque é alguém que a gente ama muito, quer muito bem, né? A minha sogra, mas tinha como minha segunda mãe, porque ela me cuidava como um filho, verdadeiramente. Então, e aí diante disso, como fazer também chegar essa mensagem para os outros níveis de relacionamento da família, da relação que existe dentro de um lar, né? Então, dentro disso, dessa vivência, eu aprendi que quando alguém não se posiciona naquele momento, acaba trazendo essa falta de limite, porque aquela pessoa não está onde deveria estar. Imagina um guarda de trânsito querer ir lá no metrô falar para o metrô ir mais devagar. Não vai adiantar nada, né? Porque não é o local e nem a posição dele. Quem faz isso é o cara lá e de uma forma que não é o guarda fazendo assim, mas já no trânsito, no carro, quando alguém vê um guarda apitando e balançando a mão, se não parar vai levar uma multa, não vai? Porque ele está no lugar certo, na posição certa. Na família do mesmo jeito. Às vezes o pai dá um limite e fala algo, e se ele não está em sintonia com a mãe, ou seja, posicionado, o casal em conjunto, o que vai acontecer quando o outro vai lá e tira exatamente a autoridade que o outro desautoriza, né? Pois é isso. Então, essa foi mais ou menos a minha experiência de vivência, que eu achei pertinente compartilhar com vocês. Agora eu vou passar a bola para a querida Angélica. Diga aí, Angélica, como é que essa questão do limite, no processo que você vive, onde é que você mudou? Conta aí pra gente. Então, a gente sabe que nunca é cedo demais para começar a dar limites aos filhos, não é? Então, no caso aí, né, não existe, nunca é cedo. Quanto mais cedo, melhor, né? Então, assim, o limite é algo muito importante na vida de todo cidadão, de qualquer pessoa.
né? E assim, na minha vivência de professora, por exemplo, eu tinha que estabelecer limites na minha sala de aula, né? Por quê? Porque o jovem, ele acha que, muitas vezes, o que é que falta, como você falou, né? Que a família é a base. A família ela tem que impor limites para os filhos, porque isso vai refletir em toda a vida dessa criança, desse jovem, desse adulto, né? E aí eu já ouvi em sala de aula, por exemplo, crianças que diziam: meu pai e minha mãe não ligam, eu faço o que eu quiser, eu chego a hora que eu quiser em casa. Entendeu? Então, assim, não estabeleceu limites, e isso refletiu em quê? Refletiu na sala de aula. Por quê? Porque na sala de aula ele era um aluno desatencioso, desobediente, entendeu? Que achava que não precisava cumprir com as obrigações de aluno, entendeu? E aí vai refletir na vida deles. Já ouvi também adultos falarem: poxa, se meus pais tivessem me alertado quando eu era criança sobre essa situação, talvez hoje eu não estivesse tendo que enfrentar esse desafio muito grande para que eu vinha cumprir regras, para que eu vinha cumprir normas, entendeu? Sem sofrer, sem sofrimento mesmo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que o início de uma vida começa na família. É a família que te dá a base para os seus valores, né? Então, assim, impor limites é muito importante. Então, o limite não é só para as crianças, como você falou, Rafa, entendeu? No caso da sua sogra. Então, a gente, às vezes, tem que dar limite ao adulto, né? Às vezes, a gente tem que falar para o adulto em certas situações que não é do jeito que ele quer, né? Que tem algumas regras impostas naquela situação que precisam ser seguidas, entendeu? Então, assim, o limite é muito importante, que vai fazer com que você também desenvolva habilidades, né? Que você realmente tenha condição de ter uma vida plena mesmo, em todos os aspectos mesmo da sua vida familiar, né? A sua relação com seus pais, a sua relação com seus irmãos, com tios, com primos, com avós, né? Então, assim, e limite é muito importante, tá? E às vezes o limite é você dizer não, né? É você dizer não. Tem momentos da vida que o não é um sim lá na frente, né? Então, assim, é muito importante a gente estabelecer limites. Muito bom. Muito bem. E a querida Lúcia Cândido, diga aí, como é que é essa questão do limite? Como é que você pode trazer esse assunto aqui de forma prática na nossa vida? O limite é importante para essa temática que se trouxe aqui, e a experiência que eu tenho praticamente desta temática é que sem limites nós não podemos ter adultos felizes, né? Nós, os pais ou as famílias, praticamente têm que impor limite nos nossos filhos. Pois o limite é um ato de amor, é um ato de clareza, é um ato de sentimento que a família impõe àquela criança, ao neto, ao sobrinho. Porque se a pessoa não impor este limite, lá à frente esta criança vai ser um adulto com muitas dificuldades. Então, na minha vivência familiar, limite tem sido muito importante e impõe mesmo limites. Impõe limites. Só que há aqueles momentos em que os familiares, os filhos, sobrinhos, primos, não entendem este limite que a pessoa está a impor. E então a pessoa tem que explicar que você pode fazer isso até aqui. Daqui para frente não pode fazer isso porque tem esta ou aquela consequência. E quando a pessoa explica com clareza, com muito sentimento, com muito amor, ele entende, apesar da tristeza, apesar da dor. Porque às vezes é aquele momento em que quer ir a uma balada e a pessoa diz: não,
hoje não vai, por este e aquele motivo. Então, é muito importante, e não só, mesmo também na minha vivência laboral, como eu lido com crianças especiais, tem sido desafiador para alguns pais porem limite nos seus filhos, porque a própria criança já tem um limite de cognição, ou tem um limite físico, ou tem um limite a nível do transtorno global do desenvolvimento. Então, o pai tem um outro desafio de pôr limite nesta criança. E praticamente como profissional desta área, então dar estratégicas básicas aos pais para que, com limites aos vossos filhos, eles amanhã serão adultos felizes, adultos de sucesso, adultos vitoriosos, na qual podem praticamente, estando em qualquer sítio, têm a direção da sua vida, podem comandar a sua vida porque receberam limites. Esta é a vivência, a experiência que eu tenho de limites. Nossa, interessante, né? Olha só. E quando exatamente esse limite não é colocado como uma prática dentro de casa, que é o primeiro meio regulador, né, que aí precisa da preparação dos pais também, né? Então, como eu fui pai muito novo, mas só que também eu tive uma vivência também muito nova com o trabalho, com situações onde meu pai tinha uma questão bem interessante. Eu, né, a partir de determinada idade, eu nunca passava direto no colégio, eu sempre ficava de recuperação. Mas sabe uma coisa interessante que meu pai me colocou? Falou assim, ok, você não estudou quando você era para ter estudado. Pois agora, nas férias, você vai estudar. Agora, você se colocou nessa situação. Então, você se saia dela. Eu falei, é mesmo, né, pai? E aí eu estudava muito e passava. Eu nunca repeti de ano, mesmo sem passar direto. Então, e existia uma situação interessante que eu era uma criança muito bagunceira. Eu não me importava se as roupas estavam reviradas, os livros não estavam arrumados, porque eu queria estar com pessoas. E aí o que acontecia? Meu pai criou estratégias brincando e vou catar mais roupa que você, vou brincar aqui de quem chega primeiro, quem faz primeiro, quem arruma primeiro. Então, e eu trouxe isso um pouco também para os meus filhos. Né? E disse assim, sou eu que vou juntar mais brinquedo, e estava tudo espalhado. Então, existem maneiras de você ensinar, né? E que eu aprendi também, aí veio a questão de fazer isso também com estratégia. Né? Então, eu acho importante ter essa estratégia, né? Principalmente quando tem, por exemplo, adolescentes. Imagina um adolescente que está com aqueles hormônios todos ali, se reafirmando, com aquelas questões internas muito, muito grandes, né? E acaba pegando um pai também que não está resolvido, gente. Como é que ele vai colocar um limite sem ofender o desenvolvimento daquele jovem que está se descobrindo? Sem rebaixar e dizer algo para ele que às vezes não é uma verdade. Na verdade é uma confusão mental que ele está vivendo, que acaba não sendo percebida porque o adulto não está preparado para aquilo. Então a preparação emocional faz toda a diferença nessa imposição do limite da maneira correta. Faz sentido? Faz, inclusive. Faz. Né, Angélica? Já você pode falar disso. Conviveu com um bocado de jovem aí, ensinando vários anos. Inclusive, pois é, inclusive na escola a gente via isso, porque a negligência dentro de casa, por exemplo, o aluno, ele leva atividade para casa, né? E os pais não ligavam se ele fazia ou não. Quando chegava na escola, eles não tinham feito nada. E, às vezes, em reuniões, a gente comentava, e o pai dizia assim, poxa, porque ele é burro. Olha o termo. Porque ele é burro. Então, gente, olha como você falou aí, né? Se o pai não dá o exemplo, né? E aí fica difícil. Aí a criança colocou na mente dele, eu não faço, eu não sei fazer atividade, porque eu sou burro. Aí você tem que ter todo um trabalho para colocar na mente dessa criança que ele é capaz, sim, né?
que ele tem todo o conhecimento, porque o professor está ali contribuindo para a aprendizagem dele, ele é capaz, então ele tem que provar. Vamos fazer um desafio, tá? Você vai levar a atividade para casa, você vai fazer, depois você mostra para seu pai que você fez. Então, a gente cansava de usar essas estratégias, né? Para que o aluno ele não se sentisse desmotivado. Porque é muito importante ele se sentir protegido dentro da sua família, ele se sentir participante da sua família, né? E quando ele ouve um pai ou uma mãe usar um termo desse, ele vai ficar com a autoestima lá embaixo. Né? E aí você tem que ter todo um cuidado na hora que você vai impor limites, né? Para que não venha frustrar aquela criança, para que ela realmente se sinta parte do processo, que ela é capaz de aprender, que ela é inteligente, entendeu? Então, assim, nós professores também temos todo esse cuidado, né? Porque existem os limites numa sala de aula. Né? Existem os limites e a gente não pode deixar de segui-los, entendeu? Então a gente mas tem toda uma estrutura. Você tem que saber falar uma linguagem que não magoe, né? Que não ofenda, como o Lúcia falou, com carinho, com atenção, eles fazem. Sabe, Rafa, às vezes ele só quer se sentir importante ali, ele só quer se sentir protegido, entendeu? Então, assim, o limite é importante, mas o adulto, ele tem que saber estabelecer esses limites. Verdade. Ainda existe uma segunda situação, né? E quando, de fato, uma criança tem uma limitação e precisa de uma atenção, eu vou jogar a bola agora para a Lúcia, né? Ela tem uma limitação que, às vezes, é física, às vezes é cognitiva. Como fazer chegar até, né, essa preparação que o pai deve ter, que tem que ter nesse sentido de conviver com essa limitação, mas sem deixar que o filho aproveite. O filho pode aproveitar de várias outras maneiras, não é mesmo, Lúcia? Sim, sim, sim. Neste caso, limite também para esses pais ou para as famílias, limite a segurança, é transmitir segurança ao filho. Tanto no casal, tanto pai e filho, nas famílias, netos, avós, é transmitir segurança. Quando a gente dá limite aos filhos, estamos a transmitir segurança. E esta segurança faz com que os filhos tenham clareza, recebam aquele amor de que meu pai, meu avô, minha mãe, minha tia disse que eu não posso ir até aqui. Limite. Pois bem. Se eu praticamente ultrapassar esta barreira, então terei problemas com o meu pai ou a minha mãe, o meu avô e por aí fora. Pois bem. Exemplo, Rafão, eu sou avó, tenho uma neta de 2 anos. E às vezes é necessário impor limite, apesar de ela ser pequena, é necessário impor limite. Porque quando a pessoa diz não, ela quer chorar, ela quer fazer birra. Então a pessoa tem que conversar com ela, mostrar, dar segurança a ela de que se fizer isso, praticamente, tem consequência. Ela... Tem consequência, né? Exatamente, mas como ela é criança, a tendência é que tenho que dar essa segurança a ela. E quando ela fazer birra, então dizer que este brinquedo que é o preferido dela, ela não vai ter. Tá. Aí ela para com a birra. São estratégias complicadas, complexas para uma criança, mas é necessário. Porque a próxima ela já não vai fazer, porque senão não vai ter direito àquele recurso didático. Exato. Tem que ter um aprendizado, né? Um aprendizado, que aquilo tem que ser... Sim, é um aprendizado. E também este limite, eu vejo isso com as crianças com quem eu trabalho, que são também crianças que têm o limite na cognição, o limite na mobilidade e no transtorno. A pessoa utiliza uma estratégia ou uma ferramenta ou uma técnica para determinada situação e a criança não está aí.
Então a pessoa tem que pôr limites. Por quê? Porque ela não quer praticamente dedicar-se àquela atividade com várias ferramentas que a pessoa utiliza. Então a pessoa tem que pôr limites. Até este momento é isto, até este momento é isto. E aí o que é que eu faço, Rafão? As ferramentas do coach dão-me muito suporte para esta situação. Porque o yes é uma coisa que eu faço muito com as crianças. Quando você... É verdade. Elas querem brincar isto e a pessoa quer utilizar praticamente uma intervenção terapêutica. Agora não. Então, paro. Amigo, amiga, vem, vamos brincar agora. Então, parando ali sentado, em frente ao espelho, vamos fazer o yes. Yes é O gigante a ativação do estado de recurso, né? A gente vai e coloca-se numa postura de vitória, né? Batman. Isso. Legal. Aí, tá vendo? Ajuda bastante, Rafael. Muito, muito, mas muito mesmo. A outra também é o V0. Muito bem. Limite. Até aqui você não quer fazer, então para, amigo. Olha para mim. Não consegue olhar, vai baixar a cara. Olha, vamos fazer o yes. Olha. Vamos olhar. Quem vai baixar primeiro os olhos? Eu. Não piscar, ficar assim, ficar olhando. Quem piscar primeiro perde, aí fica. Aquele amor. E em menos de alguns minutos, eles engrenam praticamente na atividade. Então, é muita segurança, é muito amor, é muita ferramenta do coach. E daí eu digo praticamente que o coach vem na hora certa, na hora H. Olha que legal. E olha que interessante. Ferramentas de conexão. Essa ferramenta chamada V0, onde você estabelece a mesma velocidade, traz uma sintonia. Essa técnica é bem interessante. Vamos ver quem fica mais tempo sem piscar ela. E você tem uma oportunidade de fazer exatamente essa conexão. E é esse limite, e esse limite imposto com uma conexão, né? Então, é a estratégia, e as ferramentas proporcionam isso, né? O entendimento de como conectar para poder dar um comando que precisa ser obedecido, porque senão pode ter uma consequência na vida da criança, na vida do adolescente, ou na vida até do adulto, né? Porque pode ser que ele esteja fazendo algo que precise não ser feito, então precisa ser dado um comando e solicitado que seja feito de outra maneira, e aí acaba essa conexão sendo importante para que seja entendida essa comunicação, né? Tudo bem. Sim, sim. Hoje, a outra maneira, sim, tem a luz, outra maneira é que essa estratégia, essas ferramentas que eu utilizo, eu também mantenho um diálogo com os pais para que em casa, no momento que os pais estiverem com os seus filhos, tenham um momento de conexão, encham o tanque emocional da criança com este amor, com esta segurança, para que elas se sintam conectadas. Algo que fizeram em terapia, então algo que vão fazer em casa. E daí, dia seguinte, ou a próxima sessão, as crianças vêm com mais energia, com mais limite, com mais obediência, com mais dedicação. Muito bom. Muito bem. Rafa, então, eu convivo com criança desde sempre, né? Porque, assim, embora eu não tenha filho nascido de mim, mas eu tenho vários filhos de coração. A gente criou alguns sobrinhos. Então, assim, sempre foi muito desafiador. Porque, assim, eles sempre foram muito próximos a mim. Tá? Eu brinco, aí eu dava bronca, eu era chata, porque eu sempre impus limites. Entendeu? Então, eu sempre impus. E agora eu tenho 4 pequenos aqui. Tem um de 10 meses, a de 6 anos, 9 anos. Então, assim, eu convivo muito com criança. E aí, impor limites é muito importante. E para mim sempre foi desafiador em relação aos sobrinhos que nós criamos, eu, minha mãe e minhas irmãs. Por quê? Porque tinha eu, minha mãe, e as irmãs e a mãe dele. Então, era muita gente para cobrar, era muita gente para conversar com eles, era muita gente. Então, assim, o que é que a gente poderia fazer para que existisse essa conexão? Então, assim, eu sempre coloquei as regras que deveriam ser cumpridas, ou seja,
os limites. Eu sempre estabeleci, porque eu brincava de tudo, de correr dentro de casa, de brincar de esconder, de tudo que você imaginasse. Eu Legal. brincava com eles. Então, assim, mas na hora que eu dizia, acabou, é hora agora, vamos Terminou. desligar a televisão, é hora de dormir. Ah, um chorava de um lado, outro gritava do outro. Não, amanhã a gente começa tudo de novo. Então, assim, eu nunca tive dificuldade para impor limites. Agora a gente sabe que existem algumas dificuldades que aceitem, né? Verdade. A dificuldade, né, Lúcia? Eles que não querem aceitar. Aí você é chata, você que cobra demais, né? Aí, às vezes eu até me perguntava assim, poxa, será que eu sou chata mesmo? Mas não, porque no outro dia estava todo mundo junto de novo e É, querendo tudo. querendo tudo, Entendeu? estando Então, ali assim, próximo. quando você estabelece limites, eles podem não aceitar naquele momento, mas Uhum. é, é, eles vão assimilar isso como algo muito bom, muito bom. E assim, eu tenho exemplos de sobrinhos que a gente criou desde pequeno, que hoje já tem filhos, entendeu? E fala Olha assim, aí. minha tia, como foi bom os seus conselhos, como foi bom os seus limites, entendeu? Então, assim, eu sempre fiz tudo com amor, e eu dava bronca com amor também. Eu Uhum. cobrava com amor, eu impus limite com amor. Então, assim, o limite é muito bom. Eu sempre tive limites na minha vida inteira, entendeu? Uhum. Então, assim, eu fui criada com limites. Uhum. Eu nunca deixei. Se eu deixasse de cumprir alguma determinação, eu fui criada com meus avós e com minha tia, entendeu? Mas, assim, tudo era com limite, entendeu? Se eu Sim, quisesse comprar uma coisa, poxa, era negociado. Ou isso aqui tinha você que vai ter ter. que fazer dessa forma. Entendeu, Rafa? Então, assim, é Sim, muito importante o limite. Às muito bom. vezes, o que é que a gente percebe? Que, às vezes, o ter muito não é o mais importante, entendeu? Sim, verdade. Então, ter muito sem limite acaba causando exatamente o entendimento que pode-se tudo, né? E nem tudo se pode, Isso. porque existe também a questão do direito do outro, existe uma Sim, questão social que é importante que esse limite seja colocado, porque o mundo, né? Na verdade, a vivência com a família é uma preparação para o mundo, porque em sim, determinado momento os papéis e as posições se alternam. Hoje eu me vejo no papel tô na, digamos assim, na geração do meio. Eu tenho meus filhos que ainda não têm famílias formadas e tenho meus pais e meu sogro que precisam de uma atenção, às vezes quase que de uma criança. Então eu vejo aí nesse meio, né, nessa parte do meio da minha vida, que eu tenho, vou fazer 50 já já, né? Então eu vejo 50? Não, é 49 ainda. Então, e tá esse novo, tá entendimento novinho. que isso é importante, você entender que essa preparação para a vida, às vezes, depende desse limite sendo colocado durante. Então, como a Ana Góes falou, a criança às vezes clama pelo limite, por quê? Porque ela quer uma direção, ela quer saber se ela está certa ou errada, ou ela às vezes quer a atenção de alguma maneira. E quando ela não recebe atenção de forma alguma, ela faz qualquer coisa Para para chamar a chamar a atenção. atenção. E aí, às vezes, a preparação do pai para lidar com isso, por quê? Porque existem as coisas do mundo que são necessárias, que às vezes desconecta a família das suas responsabilidades. Gente, a questão financeira, a questão profissional, a questão pensando em aposentadoria, a questão aqui no nosso país das eleições, a questão será que esse foi o certo, será que não foi? Tantas perguntas que se vem na cabeça de alguém de meia idade que está ali na convivência, e aí depois daqui a pouco vem meus netos, como é que eu vou estar? Como é que eu estou preparando meus filhos para lidar com os meus netos? Então, e aí o meu convite é, já que a gente está já no finalzinho, passa tão rápido, né? Vocês notaram que É passaram verdade. quase 40 minutos? Mas por quê? Porque a gente está falando de um tema que é importante para as nossas vidas também. Então, a metodologia aprendida do coach integral sistêmico, nós temos nas mãos muitas maneiras de levar até você exatamente esse conhecimento, esse autoconhecimento e esse conhecimento de estratégias.
Então, existe um livro que é bem interessante para o que a gente está falando e contextualiza muito, chama-se Educar, Amar e Dar. Olha aí, a Angélica já está com ele na mão. Então, existe, olha aí, também já está. O meu está ali, não vou buscar não, está ali, deixa ele ali. Então, esse livro traz exatamente um conceito. Se vocês querem saber um pouco mais a respeito desse assunto, eu tenho um grupo chamado Filhos, Amor e Conexão. Inclusive, essa live vai para eles. Obrigado, meninos, por fazer esse momento comigo, porque essa live vai para eles também. Vou indicar para que eles assistam. E nós temos momentos nesse grupo de encontro onde a gente conversa pelo Zoom. Né? Então, se você está interessado, vai lá no meu Linktree, na minha bio, tem aí Linktree aí no meu perfil. Clica lá, você tem um grupo Filhos, Amor e Conexão. Entra nele e vai ver um pouco do assunto que tem. E eu vou deixar para que as meninas deixem aí uma mensagem final. Minha mensagem é: vem comigo, me segue, coloca aí uma mensagem para mim no direct, se você tem alguma dúvida. E eu vou deixar que as duas encerrem, né, esse momento, digam suas considerações para arrematar o assunto e convidem exatamente as pessoas para vir conviver, para virem experimentar um pouco dessa transformação também de perto. Aqui nós só vemos alguma coisa que vocês escrevem, mas no grupo, sim, a gente pode conversar ali, olho no olho, né? Até, apesar de ser online, né? Então, vou deixar aqui, cada uma faça aí suas considerações finais para a gente ir encerrando essa live de hoje. Então, vamos lá. Quem começa? Angélica? Vai, Angélica. Pode ser, né? Então, gente, foi um prazer muito grande estar aqui, Rafa. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Tá? Realmente, o coach integral sistêmico e o coach de performance familiar, ele traz ferramentas assim, importantíssimas para que a gente consiga entender um pouco melhor, né, sobre vários aspectos da nossa vida, seja ele espiritual, social, familiar, entendeu? São vários. E assim, a análise de perfil comportamental também te dá uma visão muito grande, muito boa em relação a como você lidar com o perfil do seu filho, né? Para entender se ele se ele tem um perfil mais dominante, né? Mais estável, mais quietinho, mais, né? O conforme, o estável e o influente. Tem vários, esses 4 perfis, e através da análise de perfil comportamental, a gente tem condição de te orientar, de você poder perceber, né, o perfil do seu filho. Então, assim, muito, muito obrigada. Me sigam lá no Instagram, me acompanhem lá, que com certeza lá vai ter várias coisas maravilhosas que eu vou fazer para que eu possa ajudar, crescer e contribuir muito na vida de todos vocês. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Muito bom. Vamos lá, querida Lúcia Cândido, diretamente de Luanda, nossa, intercontinental, hein? Direto de Luanda, Angola, para todos aí do Brasil. Obrigado, pessoal, todos aqueles que estavam nesta live. Obrigado, Rafão, meu mentor. Obrigada, colega Angélica. Para todos os interessados, me sigam no meu Instagram. Dizer que é um tema muito importante e não ficamos aqui pelos limites, temos mais outros temas, a perfeita linguagem do amor das crianças, decifrar e fortalecer seu filho, temas interessantes no coaching integral sistêmico. Obrigada, até a próxima. Muito bem, então fico... Obrigado, Lúcia, obrigado, Angélica, obrigado você que passou por aqui e deixou o seu oi, né, querida Elizabeth, Ana Góes, Nica, nossa, quanta gente. A Ceci, olha, muita gente aí. Thaís, a Thaís Silva, a Eliene. Gente, satisfação em poder vir aqui falar com você. Solange. Então, essa live vai ficar gravada. Se você tiver interesse, fala com a gente, segue a gente, manda o direct. Eu quero mais, quero saber mais. Vamos ter o prazer de conversar com você e trazer você para essa jornada de transformação, de preparação, para que você consiga, de fato, lidar com situações
com relação às decisões que você tem que tomar para a sua vida. Às vezes é um sim que você dá para si mesmo, para poder viver de forma mais intensa essas relações. Muito obrigado, querida Rose, que esteve aqui também. Obrigada, então, colegas. a Marioneide Carneiro, querida Marioneide, a família toda dela, né? As filhas vieram para o processo. Obrigado, Angélica, obrigado, Rose, obrigado a todo mundo. Obrigada, Cata. Grande Marianete também, olha aí, diretamente do Canadá. Vai estar na próxima live aqui também, viu, Maria? Você não escapa de vir para a live com a gente aqui. E a gente vai ter mais, viu? Um grande abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tira a foto aí, prepara para a foto aí. Olha a foto, 3, 2, 1, X. X. Aê, muito bem. Vou tirar o print aqui e a gente se fala, viu, pessoal? Tchau, tchau, muito pessoal. Obrigada, gente. Tchau. A Josi, Marianete. Tchau. César, obrigada, César. Tchau.